Aí o Rafael, na hora, falou assim pra mim, eu passei ali, vi um livro escrito Satanás. Eu falei, você falou o quê? Eu peguei o livro e falei, o que é isso aqui, fulana? Ela, isso aqui não é nada não, me dá aqui. Foi lá e guardou. Mas pra você ver como que tava forte o trabalho. Comecei a ter síndrome do pânico, eu já não entrava mais em lugares. Se eu entrasse em um lugar assim, uma loja, um lugar já me dava falta de ar, eu pensava que eu ia morrer, eu tinha que correr pro carro. Deus não sou eu. Eu sentia que era uma presença espiritual de fora, mas na época eu não sabia discernir. Medos, não andava mais perto de pontes com medo de cair. Eu tinha medo, a gente morava no 12º andar, eu já não ia mais pra sacada, eu tinha medo de cair da sacada. Eu fiquei com muito pânico, comecei a ficar com pânico cada vez mais dentro daquela casa. Eu ainda trabalhava algumas horas nessa loja que eu te falei. Dentro dessa loja, existia uma mulher que era conhecida dessa fulana que eu morava dentro da casa dela, que ela se suicidou. E ela pulou de um prédio lá, e ela trabalhou nessa loja por muitos anos. E essa pessoa que eu morava na casa dela, ela começou a me chamar pelo nome dessa pessoa que tinha se suicidado. Então ela me chama por esse nome, qualquer hora que ela me vê, ela me chama por esse nome, e eu falava assim, mas por que você tá me chamando por esse nome? Aí ela fazia assim, haha, tô brincando. Bem com risada, eu via deboche, né? Eu via o deboche do demônio, eu comecei a ter repulsa por ela nesse momento. E ela me chamando desse nome, me chamando desse nome. Nossa, ela trocou seu nome, simplesmente assim, trocou seu nome pelo nome da moça que havia se suicidado. Nossa, que coisa maligna mesmo, hein? Maligna. A intenção dela realmente era transferir aquela situação pra você. E eu trabalhando nessa loja, eu lembro como se fosse hoje, essa loja tinha era um balcão assim, e um balcão aqui, essa parte era um pouco escondida, e aqui é o balcão de atender os clientes. Então eu ficava ali naquele balcão, eu comecei a ter vários pensamentos suicidas. Você ainda estava grávida nessa situação? Tava grávida. Já tinha uns 6, 7 meses. É uma coisa muito estranha, assim, porque a pessoa que tem depressão e pensamento suicida, ela, de uma certa forma, ela tá inconsciente, né? E eu estava consciente de que não era eu. Então, era como se eu fosse duas pessoas em uma. Eu sabia quem eu era, eu sabia que aquilo não era meu, mas eu estava possuída por esse demônio. E eu comecei a ter pensamento suicida sem querer. Era do nada. Eu tava bem aqui, de repente, a voz me falava, vai lá e se joga na frente daquele caminhão. E rapidamente, pela misericórdia e graça de Jesus, eu voltava. Não sou eu, não sou eu. Eu peguei um caderno nesse cantinho, sem ser crente, tá? Misericórdia de Deus faz você fazer coisas que você nunca fez antes, faz você ter conhecimento de coisas que você não teve antes. E eu comecei a orar escrevendo. Orações que eu tenho guardadas até hoje. Se você vê minhas orações, você pensa, essa pessoa já tá na fé há 20 anos, se você lê as orações que eu fiz. Senhor, repreenda todo mal. Senhor, eu não quero sentir isso. Senhor, me ajuda. Senhor, eu sei que eu sou o Senhor. Sem ser crente. Eu sempre acreditei em Deus, mas eu nunca tive Deus como o meu Senhor. E eu não falava pra ninguém. Pegava o caderninho, guardava assim embaixo, tal, não falava pra ninguém. O mundo espiritual tava tão forte que todas as pessoas que estavam na loja começaram a perceber algo dentro da loja. Eu nunca abria minha boca pra falar nada, mas quem tá no mundo espiritual consegue perceber, né? Eles chamaram um pastor pra ungir a loja. O dono chegava mais cedo pra orar na loja, porque sabia que algo estava acontecendo ali. Ele começou a orar pelo espírito da mulher que tinha se matado. Sem saber de história, sem saber que a mulher me chamava desse nome, sem saber nada. Porque Deus acho que já tinha falado pra ele. Então ele chegava, ele ungia, ele orava e passava tudo que você imaginar eles faziam, porque o mundo espiritual estava trabalhando ali. Eu pego um dia, saindo dessa loja que era bem de frente à praia, só que lá em Miami não é bem frente, assim, tem uns prédios, aí tem a praia. Então, em frente a um prédio, eu saía, por volta de 6 da tarde, o Rafael também estava saindo, acho que de onde ele estava, e eu sempre ia caminhando, como eu te falei, eu sempre ia caminhando, porque era bem pertinho, tipo, eram uns 15 minutos caminhando. Quando eu saio dessa loja, de frente, assim, eu tranquei a porta do estabelecimento, fechei a loja, a voz falou pra mim, agora é a hora, você vai atravessar a rua ali e vai ficar esperando o maior caminhão passar. Eu peguei e fui. Quando eu pisei, depois da guia, assim, deu uns 3 passos. Adivinha o que veio? O caminhão. Um caminhão. Veio um caminhão muito grande. Eu dei 3 passos e a Deus nessa hora agiu. Não sabia que era Deus, mas Deus nessa hora agiu. E eu comecei a gritar. Comecei a gritar no meio da rua. Igual maluca, igual louca. Quem me visse na rua gritando, pega essa menina interna. Comecei a gritar, comecei a chorar. Algo assim, os anjos de Deus me salvaram ali naquele momento. E eu voltei pra trás, corri pra outra esquina longe da rua e liguei pro Rafael, nem sei pra quem que eu liguei, eu tava tão transtornada que, pelo amor de Deus, me busca, manda um Uber, faz alguma coisa, porque eu não estou em controle de mim mesma, eu vou fazer algo que eu não quero fazer. Aí passava, a crise passava, mas aí daqui a pouco, sei lá, 3, 4 horas depois, eu chegava em casa, pega uma faca, se afoga na banheira. E aí, chegou nesse momento mais crítico da crise, assim, que eu tava passando, aí eu comecei a falar pro Rafael, mas eu falava assim pouco também, não conseguia falar tudo, porque eu tinha medo, como que ele ia trabalhar pensando que eu tava desse jeito? Meu Deus, deixar a mulher em casa grávida nessa situação, com esses pensamentos. Aí um dia, uma tarde, eu tava lá no apartamento e eu tava tomando banho. Tipo, eu tava com a Gillette, né, depilando e tal. E a voz falou, agora é a hora. E a voz falando, sabe o que eu fiz? Eu liguei pro Rafael, não consegui falar. Liguei pras pessoas que eu conhecia ali, eu não conseguia falar. A mulher não estava, porque o diabo queria agir ali sozinho, né, óbvio. Eu peguei e liguei pro bombeiro, 911. E falei, olha, eu tô passando mal. No banheiro, eu tô grávida. E na verdade eu não tava passando mal, eu tava possuída. Chamei o bombeiro, demorou menos de, sei lá, 3 minutos. O bombeiro chegou, eu tava lá no chão do banheiro. E eu tava chorando, transtornada. Mas Deus
Deus agiu na minha vida de novo, mandou os anjos que me salvaram, de novo. Aí o bombeiro foi, mediu, tava com o meu batimento cardíaco muito acelerado. Eles falaram que eu tive uma crise mental de pânico e tudo. E foram embora. E fiquei bem, tudo. Mas eu chegava à noite. Morava no 12º andar. E a voz era o tempo inteiro. Eu abria a porta do apartamento. No que eu abro a porta do apartamento, eu me deparava com a sacada, porque é um apartamento bem amplo, assim. Quando eu abri a porta do apartamento, vai lá, vai agora. Você não vale nada. Você só dá trabalho. Olha isso que você tá vivendo. As pessoas não vão entender. Você vai abrir sua boca, as pessoas vão querer te internar. Então agora é a sua chance, vai. E aí eu ia na sacada. Aí eu voltava, Deus me salvava. Teve um momento que o Rafael já meio que tava sabendo, mas ele também não entendia. Ninguém entendia. Minha mãe no Brasil e eu vivendo tudo isso aqui. Pensa no coração de uma mãe. Deus. E minha mãe sem saber como ajudar. Na verdade, ela ficou sabendo de toda essa história com detalhes depois. Porque ela foi pro Brasil muito carregada. Ela chegou lá, ela foi ungida por uma pastora até. Uma noite, eu tava lá, várias noites. Mas essa noite marcou, eu não conseguia dormir. Emerson, sabe o que é passar, sei lá, 3 meses sem dormir? Não dormia. Era o tempo inteiro de olho aberto, porque eu pensava assim, se eu dormir, ele vai me matar. Eu dava uma cochilada assim, mas eu sempre tava alerta. Aí eu acordava assim, aí eu ia, andava na casa de madrugada. Quer dizer, a sua paz de fato acabou, né? Não, acabou. Eu não tinha paz, era uma coisa terrível. Eu não queria estar vivendo aquilo. E chegou uma hora que eu tava tão cansada que eu falei, tá bom, se você quer me levar, me leva, porque eu não aguentava mais passar por aquilo. Essa noite, o Rafael chegava muito tarde, então eu sempre ficava aguardando ele chegar. Eu acordei ele umas 2h30, 3 horas da manhã, que é onde o mundo espiritual trabalha nesse horário, né? Tanto pro bem quanto pro mal, 3 horas da manhã. Eu acordei não, porque eu não dormia, assim, cochilava. E eu sempre dormia agarrado. Ele falava, você pode dormir com os seus braços assim, mas você não me solta, por favor, não me solta. Na minha cabeça era como se eu ficasse sozinha, ou se eu ficasse vulnerável, o espírito ia vir me levar e ia me matar. Eu tinha consciência disso. Agarrei assim no braço dele, acordei 3 horas da manhã, desesperada. Rafael, liga pra polícia. Mas por quê? Liga pra polícia porque eu preciso... E bem na frente de casa, assim, lá embaixo, assim, tinha um mall, sabe esses mallzinhos, assim? E ficavam os policiais ali, porque tinha uma liquor store. Liquor store fica policial por causa de bebida. Liquor store não, era tipo um pub. E eu falava assim, Rafael, me leva lá embaixo, lá, 3 horas da manhã. Eu junto com os policiais, quero ficar lá dentro com eles, pra eles me algemarem. Aí o Rafael não entendeu nada. Eu falei, porque se eles não me algemarem, algo ruim vai acontecer. Então eu quero ficar do lado de alguém que me proteja, mas que também não me prenda. Eu queria ficar presa. Isso aí, no fim, nem lembro o que aconteceu. A gente acalmou, eu até consegui dormir um pouco esse dia. Mas eu não aceitava, Emerson. Eu não aceitava aquilo acontecer comigo. Mas eu não sabia como. Eu não conhecia Jesus. Lá a gente não tinha uma comunidade, assim, de igreja, nada. Aí só contando mais um testemunho, assim, que eu sei que é muito forte. Teve uma vez também que eu morava no 12º e o prédio era de 24 andares. E eu subi lá no sótão. No último? No último lá. E, de novo, Deus vai e me salva. Eu nunca cheguei às vias. Você subiu pra se jogar? Sim. Igual a mulher. O trabalho que a outra mulher tinha feito. Né? Estava grávida ainda? Grávida. E muita gente nem sabe disso. Coisas que eu fui contar pro Rafael só depois. Muitas coisas que... Igual eu te falei, Deus acho que apagou algumas coisas porque eu não queria mais pensar nisso. Eu não queria mais. Hoje eu consigo falar até sem chorar porque Deus me curou. Glória a Deus por isso. Mas antes eu não conseguia nem falar. Eu me machucava. Eu fui pro psiquiatra. Chegou lá no psiquiatra. Ela veio falar que tava com princípio de esquizofrenia. Porque eu ouvia vozes. E quando você ouve vozes esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico, vieram várias coisas. Mas na verdade não era tudo aquilo, era espiritual, pura e único espiritual, era uma possessão, a gente chama de encantamento, né? Era um encantamento dessa pessoa. Mas na época nada pra mim fazia sentido. Eu tava indo onde que eu podia ser curada, então fui no psiquiatra. Aí ia lá fazer terapia em inglês, pensa. Por mais que eu fale inglês, não é a mesma coisa, é diferente, né? Um médico americano e tal. Aí não queria mais ir na terapia, não ia mais, fui 2 vezes, não quero mais. Aí não podia tomar remédio porque eu tava grávida, mas eu vejo hoje que foi uma graça do Senhor na minha vida, porque hoje eu poderia estar dependente de remédios que eu nem precisava. Não tô de maneira nenhuma falando que remédio não é necessário, mas no meu caso... Não era a questão, né, Lívia? Era uma depressão espiritual, porque existem 3 tipos, né? Existe a depressão química, e a depressão espiritual e a depressão pós-traumática. Existem esses 3 tipos, e uma pode levar a outra. Então, assim, o diabo pode entrar através da espiritual direto, que foi o meu caso, mas ele pode também entrar através de uma física química, um desequilíbrio no cérebro, sei lá, você trabalhou muito, ou você tá com a sua expectativa só no passado e você não consegue ir pra frente. Existe um desequilíbrio químico no seu cérebro, mas isso é uma porta de entrada pro diabo. Exato. Eu fui pro centro espírita, tinha um centro espírita, eu nem lembro quem que falou, alguém veio e falou, olha, tem um centro espírita ali, não sei o que, vai lá tomar um passe, sabe, né, que tem um centro espírita, o pessoal dá passe e tal. E eu nem olhei, sabe, o que era, eu só queria me curar. Não importa onde que eu fosse, eu queria me curar. Apesar de hoje eu não crer, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu creio na palavra que Deus deixou pra nós, em Jesus Cristo. Mas naquela época, de certa forma, aquelas pessoas me acalmaram e foi o primeiro dia que eu consegui dormir 3 horas seguidas. Foi o primeiro dia que eu fui pra casa e eu me senti um pouco melhor, mas eu me senti assim que as pessoas cuidaram de mim, eu me senti protegida. E eu fui atrás, fui buscando, eu não sabia, né, como eu te falei, a gente não tinha amigos na fé, a gente não tinha ninguém da igreja,
igreja, nada. Nós até fomos numa igreja cristiana hispana, fui buscando. Então, eu não aceitava aquela situação pra minha vida. Meu filho nasceu, nós ainda ficamos 1 mês morando dentro da casa dessa pessoa, mas era tão forte que eu não deixava ela tocar nele. Eu não deixava ela pegar ele. Ela nunca pegou ele. De certa forma, eu sabia, né, que ela era a responsável, mas naquela época eu não reconhecia. E ela não deixava ela pegar ele. Então, se eu ia pro banheiro, eu ia com ele. Todo lugar que eu ia dentro da casa, ele tava. E ela falava, não, deixa ele aqui comigo. Eu disse, não deixo. Ele vai ficar onde eu tô. Então, eu já tive esse discernimento de não deixar ela chegar perto dele. Porque se ela tinha feito isso comigo, imagina uma criança inocente. Então, eu fui buscando. Aí, eu fui pro YouTube. Eu não sabia que tinha só uma verdade aqui, que era só eu abrir a Bíblia. E eu não sabia disso, se eu soubesse, né? Mas é difícil, Elo. É difícil. Quando você tá numa situação dessa, os seus olhos são tampados, entendeu? Sim. Os ouvidos também. Sim. Então, você não consegue ouvir essa voz, você não consegue enxergar nada. Você busca alternativas que é ali palpável. Exato. Né? Médico, remédio, psiquiatra, pessoas, espiritismo, o que for. O que for. Porque a pessoa tá desesperada. Então, o que falar pra ela que vai resolver, ela vai. Ela vai. Entendeu? Aí eu fui e entrava no YouTube todos os dias e aí eu botava lá, a meditação para ânimo, meditação para pensamentos, não sei o que lá. E aí vinham uns vídeos, mas nunca vinha nada. Nunca vinha um pastor, nunca vinha nada. Aí eu fazia hipnose, pelo YouTube. Tudo porque eu queria me curar, eu não queria mais aquela vida. E meu filho já nascido, eu comecei a ter pensamentos sobre ele. Então a voz falava, joga ele agora. Meu Deus. Agora você vai lá na cozinha, você mata ele. Aí nisso nós mudamos de casa. Glórias a Deus, nós mudamos de casa. Não deu 1 semana, 2 semanas que nós estávamos morando na nova casa, a gente, na frente da nossa casa tinha um trabalho. Olha só. O diabo não desiste. E eu não sei de quem que era, mas como que essa coincidência aconteceu desse jeito, né? O Rafael trabalhava mais do que ele já trabalhava quando eu tava grávida, porque aí eu já não podia mais trabalhar as poucas horas pra ajudar no sustento. Daí eu ficava 100% com ele em casa, então eu ficava muito sozinha. Perturbação de noite. Agora com o meu filho, ficou pior ainda do que eu imaginava, só que eu buscando. Então aquelas coisas que eu fazia ali, naquele momento, me acalmavam, mas voltavam. E onde me chamavam, eu ia. Vamos no centro espírita de novo, vamos não sei aonde. Aí uma pessoa vai benzer, a outra vai fazer não sei o que. Eu ia. Porque eu só queria ser curada. Porque eu nunca me entreguei. Em nada na minha vida eu me entreguei. Em nada. E eu falei pra Deus, não vai ser agora que eu vou me entregar. Até que a gente mudou de Miami. Eu demorei mais ou menos depois que o Noah nasceu, mais ou menos 1 ano eu fiquei tendo pensamentos, sabe? Eu não podia chegar perto. A gente morava no 5º andar nessa ocasião. A gente mudou de apartamento, morava no 5º andar nessa ocasião. Era difícil, assim, ficar na sacada. Era difícil. Era um apartamento todo aberto, assim, por fora. Então, quando a gente já saía do elevador, era aberto. E aí, o tempo todo a voz, agora, é agora. Aí, eu chegava perto com o filho, tá? E voltava pra trás. Deus me salvava. Então, várias situações que aconteceram, assim. E Miami é um lugar que tem muita gente espiritualmente machucada. Muita gente que acha que Miami você pode tudo. Então, sai de lugares pra vir morar lá achando que é um anonimato. Então tem muita prostituição, muitas drogas, muito dinheiro sujo, né, que as pessoas vêm e colocam lá, então compram apartamentos com dinheiro sujo, muita coisa, muita gente doida na rua. Então o mundo espiritual lá é muito negativo. É uma ação demoníaca muito grande lá. Muito grande, por conta do que o diabo ali age. Ali é a indústria de pornografia tá em Miami. Estúdios de pornografia espalhados por toda a cidade. Sim. Então você imagina o que o mundo espiritual age lá. E depois disso, a gente engravidei da Sabrina, aí eu já tava melhor, já comecei eu não tava totalmente curada. Ainda tinha noites, assim, minhas noites eram terríveis. Eu acordava com terror noturno, eu já conseguia dormir um pouco, mas acordava com terror noturno, porque daí eu saí do ambiente do diabo, né, e fui pra outro. Mas o diabo investindo, até que a macumba tava lá. Mas aí o ambiente mudou, já começou a melhorar. Comparado ao que eu já tava melhor. Já tava saindo daquilo, mas as minhas angústias aqui dentro, eu sabia tudo que se passava, os momentos que eu tinha aquelas crises, né, eu continuei com síndrome do pânico, eu não ia em lugar que não... Muita gente, eu não ia em loja, eu tinha que sair correndo. Eu falei assim, a gente já não tinha mais nada lá, a gente até teve um negócio lá, a gente não tinha, eu falei pro Rafa, eu não quero mais morar aqui. Custe o que custar, nós vamos começar do zero, nós vamos fazer o que for preciso, nós vamos dormir dentro do carro, mas nós vamos mudar de cidade. Nós não vamos mais ficar em Miami. E aí foi onde começou o meu processo de libertação. Mudei totalmente de ambiente. A gente começou lá já meio que procurando uma igreja, assim, porque o Rafael falava, nós precisamos pra igreja. Deus foi tratando, eu fui pra igreja Videira lá de Boca Raton. Muito boa igreja também. Mas aí o que eu fazia? Eu sentava no último banco. É sempre assim, né? Eu não queria que ninguém me visse, eu não queria que ninguém falasse comigo, eu não queria me expor, eu não queria falar meu nome. Eu não queria nada, eu só queria sentar lá. Entrar calado e sair muda. E a igreja é um lugar de amor, as pessoas querem te acolher. É normal. Eu ficava assim, nossa, nada a ver. Ai, pra que eu tô aqui? Diabo, né? Pra que eu tô aqui? O povo cantando essas músicas aí, nada a ver. Esse povo botando a mão pra cima. Olha como que o diabo ele faz a gente tirar sarro das coisas de Deus. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu não vou mais vir aqui não. Chegar próximo domingo, o Rafael falava, nós vamos. Você querendo ou você não querendo, nós vamos. A gente ia de novo.
Eu sempre comparo, faço analogia de igual ir pra academia, que você vai pra academia, você não fica forte no outro dia, né? Você tem que criar uma rotina. E você tem que perseverar. E tem dia que dói pra caramba, né? Tem que perseverar pra lá na frente você ver algum resultado. Então eu sempre faço essa analogia. Mesmo que você não queira, você tem que ir. Aí o Espírito Santo vem e molda a gente, né? Então, quando eu comecei a ir pra igreja, aí você vê um ambiente diferente, eu comecei a me arrumar melhor, comecei a tampar o meu corpo, coisas que eu nunca fiz. E a gente no mundo, tá? A gente ia pra igreja, mas a gente tava no mundo ainda. Então a gente tava na igreja domingo, mas na sexta-feira a gente tava lá no barzinho, bebendo até cair, com criança. Então, assim, eu me sinto envergonhada hoje, mas eu conto porque Deus transformou de uma tal maneira que aí o diabo tentou por essa área. Ah, você não vai ser entregue aqui através do encantamento? Então vamos aqui pra essa área aqui. Começou a levar a gente pra ambientes que não eram apropriados pra uma família. Bebedeira, amigos que só bebem. E a gente ia, e era festa, mas domingo nós estávamos na igreja. Deus estava agindo, de alguma forma ele estava agindo. Saía de lá, às vezes não sentia nada. Nem arrepio, nem nada. Às vezes estava cansado, dormindo na igreja, mas ia. Não é porque você tá indo, não é porque você tá sentindo, não é porque o Espírito Santo tá entrando, que você não vai sair do mundo de uma hora pra outra. A não ser que seja algo muito radical. E eu persistia, porque eu sabia, de uma certa forma, eu não, Deus, sabia que a minha vida precisava entrar numa correção. A correção dos meus filhos, a correção do meu casamento, a correção das minhas vestimentas. Mas isso tudo eu sei hoje que eu tô te falando. Eu não sabia. De alguma forma, Deus falou pra mim: filha, os seus filhos estão no caminho errado. Então eu ia pra igreja domingo porque eu achava assim: meus filhos precisam ver que eu tô indo na igreja. Olha que coisa. Só uma aparência ali mesmo. Então. Só uma aparência. Mas era Deus trabalhando. Deus não faz nada sem propósito. Então cada vez eu sentava mais perto. Ah, você foi saindo do fundo. Eu pulei do fundo pro menos fundo, depois do menos fundo pro pouco fundo, depois pro meio. Aí ali no meio eu fiquei. Também não fui muito pra frente, não. E aí eu adorava o louvor. Eu sempre tive um negócio com música e tal. Minha família é música, meu irmão, meu tio. Então eu sempre tive um negócio com música, adorava cantar. E eu adorava o louvor. Então eu falava, vou pra igreja porque vai ter o louvor, adoro. Mas não gosto da palavra, não. A palavra eu não curto, mas eu vou. E aí ia pro louvor. E aí Deus trabalha, né? O louvor é uma coisa muito forte. O louvor é um ministério que precisa de muita oração, porque é através do louvor que você recebe a unção. Ele vai preparando o seu coração. A preparação da unção dos fiéis é através do louvor. Então eu comecei a entender por que as pessoas levantavam a mão pra receber. Eu comecei a entender, aí eu meio que fui me soltando ali, sabe? Não entendia e fui me soltando. E o Rafael começou a ir, a gente começou a ficar meio firme, mas não era ainda uma coisa igual hoje. Hoje eu tenho um prazer, eu quero estar na igreja todo dia, né, hoje. Mas naquela época eu meio que ia por obrigação, mas começou algo a mudar. E eu via meus filhos aprendendo a palavra na salinha, e eles vinham falar de Jesus, mas era como assim, eu ia pra igreja domingo eu recebia, pronto, morreu, na segunda eu começava outra vida. Você me entende? E só domingo que você voltava a ser crente. Só domingo que eu voltava a ser crente. E me chamavam pra batizar o tempo inteiro. Batizar, não vou batizar, não, isso não é pra mim, não. Pra quê? Pra que batizar? Já tô aqui. A gente pensa isso, né? E a gente não sabe que o batismo é um ato totalmente profético pra você receber uma nova unção, um novo nascimento, o velho homem, né? Novo de Deus. Mas isso a gente não entende enquanto a gente não persiste na fé. Fomos indo, os pensamentos suicidas foram indo embora, sabe? Eu já não pensava mais nisso. Comecei a ver que eu tinha gratidão por Deus, que Deus estava tirando aquilo. A palavra nunca volta vazia. Então, cada culto que eu ia, meu coração amolecia um pouco mais. A minha fé foi sendo transformada. Tudo pela graça e misericórdia, nada por causa de mim. Porque Deus queria de alguma forma, Deus não deixou acontecer aquelas coisas no passado, porque Ele queria me levar pra algum lugar. E Ele ainda quer muito mais pra minha vida hoje. Amém. Então, eu fui indo. Aí, pouco a pouco e tal, eu comecei a sentir um prazer ali, tal, de ir pra igreja. Legal ir pra igreja. Então, vamos. Então, agora eu aceitei, então vamos. Acordava mais animada, já me arrumava melhor pra ir pra igreja. Já sentia, assim, aquela expectativa que a gente cria, né? Os pensamentos ruins ficaram pra trás. Eu fui sendo curada, eu já não tinha mais síndrome do pânico, eu já não tinha mais pensamentos suicidas, eu já não tinha mais tudo isso, mas aí o diabo tava me levando para outro caminho, que era o caminho da perdição. Levar minha família para um buraco através de bebida e festa e um monte de gente que não me edificava em nada. Quando eu cheguei aqui em Orlando, eu fui para a Igreja Lagoinha, que a gente é membro lá da Igreja Lagoinha em Orlando. Ainda não tava, sabe? E aí foi lá na Lagoinha Orlando, no primeiro culto que eu fui. Isso que eu já tinha ido, em tantos cultos, hein? E já tinham me pedido pra aceitar Jesus, hein? Todos os cultos eu nunca aceitei. Eu sempre ia no culto, eu voltava pra casa. Assistia, tava embora. Nunca voltei. Imagina, eu vou me expor, vou lá na frente? Nunca, jamais. De uma certa forma, a gente fica achando que quem tá na igreja é fraco. E na verdade nós somos fortes por causa do Senhor, né? Exato. Mas quem tá no mundo não enxerga isso. Então eu fui, quando eu cheguei aqui no primeiro culto, eu tive um encontro com Deus. No primeiro culto. Eu tive visões. Mas coisas que eu nunca tive. Eu tive visões. Eu não lembro até hoje quem que me trouxe, ou se eu vi na internet, sei lá. Eu sei que eu fui e eu tive uma visão lá de como se fosse um monte... A primeira visão que eu tive era um monte de tijolos em volta de mim, assim, muito altos, que eu nem conseguia enxergar nada lá em cima. E nessa visão, era como se algo que eu chamo de Deus, quebrasse todos aqueles tijolos, assim, em volta de mim, todos, assim, mas era uma coisa, assim, estrondosa, assim. Era como se eu escutasse o barulho daqueles tijolos quebrando, assim, no meio do culto, eu tendo aquela visão, chorando, sem saber o porquê que eu tava chorando. Eu nunca tinha chorado antes em culto, nada. Assim, ficava emocionada e tal, mas eu nunca tinha tido aquela presença do Espírito Santo. Aí eu tive essa visão e quebraram todos esses tijolos, assim, e era como se eu respirasse. Eu senti sabe quando você sai de um afogamento, assim? Era como se eu respirasse depois que aqueles tijolos todos foram quebrados em volta de mim. Aí eu abri os olhos, assim. Sentimento de libertação, né? Uau, é isso.
Acabou. Ali acabou todo o meu julgo. Ali acabou todo o meu preconceito. Ali acabou não era nada sobre mim, era tudo sobre ele. Ali eu entendi. Eu tive um encontro, né? Um encontro com Deus. E Deus me libertou ali naquele culto. E naquele culto eu aceitei Jesus. Olha só. Tremendo, hein? Tremendo. E aí a sua vida mudou de verdade. Daí...